Última parte na sala de hoje e aula da semana passada, né? Porque pelo jeito eu fiquei somente no texto da professora Maria Gó, mas na verdade não fiquei. Na verdade eu estou antecipando um pouco, estou fazendo uma ponte entre o texto da professora Gó e o texto da professora Paula Heining, que são as discussões que vão permear o nosso curso todo e principalmente a construção do texto de vocês. Tá? Vamos lá então. Na segunda parte do texto da professora Maria Gon, ela dá algumas sugestões práticas, tudo bem? Dá algumas boas sugestões práticas de como vocês deverão desenvolver essa pesquisa, as quais eu compartilho muito, com as quais eu concordo pra caramba. Tudo bem? Vamos lá então. Primeira coisa que ela vai falar nas considerações metodológicas, lá no penúltimo slide da nossa apresentação de PowerPoint. Tá ali, problematização de um tema e formulação do problema. Vamos lá, especificamente. O que é um tema? Qual que é o tema com o qual vocês estão trabalhando? Educação escolar, políticas públicas, educação inclusiva, formação de professores, a influência da psicanálise na formação de professores, a influência das políticas públicas na subjetividade de alunos de 12, 13 anos em escolas particulares no sul de São Paulo. O que vocês querem saber? O que vocês querem pesquisar? Qual que é o tema de vocês? Ah, Rodrigo, vamos lá, um exemplo. Eu estou preocupada com a violência presente nas famílias das crianças de 7 anos em uma escola lá na zona sul de São Paulo. Eu quero saber como essas crianças elas são influenciadas e têm a sua formação subjetiva influenciada pela violência doméstica. Tá? Então vocês têm um tema que é da violência. Vocês têm um tema que é da violência dialogando com a psicanálise. Vocês têm um tema que é justamente como que essa violência no diálogo com a psicanálise vai conseguir entender a formação subjetiva das crianças. Tá? Esse é um tema. Esse é um tema. Tá? Vocês têm uma grande esfera sob a qual vocês querem colocar a pesquisa. Por quê? Porque é um tema que vai ser muito semelhante ao que acontece nas periferias de Recife, nas periferias de Manaus, nas periferias de Salvador, nas periferias de Brasília, nas periferias do Mato Grosso. Então é um tema, a violência e a psicanálise, as crianças e a violência, as crianças e a subjetividade. São vários temas. Tudo bem? Você pode escolher um ou pegá-los e transformá-los em um só. Tudo bem? Agora, qual é a questão? Vocês estão preocupados com a violência sobre as crianças. Vocês estão preocupados com a questão da pobreza em relação à violência sobre as crianças. Então vocês têm um tema sobre o qual vocês querem discutir. E sobre esse tema é que vocês vão discutir lá no primeiro capítulo, quando vocês falarem sobre o conceito ou sobre a fundamentação teórica. Como que a psicanálise discute a violência? Como que a psicanálise discute a violência sobre as crianças? Como é que a psicanálise discute a influência da violência na formação subjetiva das crianças? Esse é um tema. Isso vocês vão discutir lá no primeiro capítulo. Tá? De novo, sugestão minha. Depois o editor de vocês pode inverter todo o texto. Mas vocês vão ter que discutir isso aí. O que o campo produziu nessa área? O que o campo fez nessa área? O que o campo sugeriu? E quais são as conclusões que esse campo construiu, as quais você pode concordar ou discordar depois da pesquisa que você fez. Ou se você tem um tema sobre o qual diversos grupos discordam, a partir da pesquisa que você faz, com qual grupo você vai se alinhar? Ou com qual grupo você está se alinhando antes, porque você tem como hipótese que esse grupo vai responder ao problema que você vai formular melhor que esse grupo. Tá claro isso? E aí também é risco. Tá? Toda boa pesquisa envolve risco, porque, putz, eu acho que esse grupo aqui, eu acho que essa perspectiva aqui que está discutindo a violência na formação subjetiva das crianças, que diz que ela é fundamental na formação subjetiva das pessoas, esse grupo ele vai atender melhor aos meus anseios. Tem um grupo que diz que não vai atender, então eu não vou dialogar com esse grupo, eu vou dialogar com o grupo que diz que vai ter. Posso estar errado em escolher esse grupo?
Pode, mas é a aposta que eu faço, é a hipótese que eu faço. Porque daí, lá no seu trabalho, o que vocês irão fazer? Vocês irão fazer a pesquisa. Qual que é a pesquisa de vocês? Vocês, por exemplo, tá? Vocês conversarão com as crianças, vocês terão bate-papos com as crianças, e nesse bate-papo vocês vão coletar tudo aquilo que vocês acreditam como se fosse discurso da violência. E como que esse discurso ele vai afetar a visão de mundo dessas crianças, as perspectivas de mundo dessas crianças. Como essas crianças elas têm a sua formação, que eu estou descobrindo a partir da sua fala, como que essa violência afeta essa formação das crianças. Tá? E aí vocês, a partir desses relatos, vocês irão fazer uma análise muito detalhada, muito minuciosa, para saber se realmente aquilo que aqueles teóricos com os quais você se alinhou está correto ou não. E se não estiver correto, o que vocês fazem? Enfia a viola no saco e vai embora? Lógico que não. Vocês vão fazer uma análise dizendo o seguinte: ó, aqueles teóricos estão dizendo isso, mas essa pesquisa vai discordar desses teóricos por causa disso, disso e disso. Ao mesmo tempo, ela também discorda daquele primeiro grupo que eu havia achado que não tinha nada a ver com a coisa, mas tem uma coisinha ali que eles tinham razão. Então ali eles vão dizer isso, isso e isso, que justamente é o que eu encontrei na pesquisa. Pronto, cara, vocês não precisam assumir uma bronca, e se essa bronca não der conta daquilo que vocês estão respondendo, vocês vão ter que se matar ou enfiar a viola no saco ou largar o mestrado. Lógico que não. Ninguém está pedindo para vocês uma tese. De novo, não é uma tese. Vocês vão desenvolver um tema a partir de uma pesquisa. Vocês vão discorrer sobre um tema. Quem fala sobre esse tema, essa pesquisa e esse problema, tá? Esse problema, a formação subjetiva das crianças e os discursos sobre violência, tá? Como que esse tema ele está atendido por sua pesquisa, o quanto sua pesquisa ela contribui para esse campo, para esse tema. Como que essa pesquisa ela vai contribuir para as pesquisas que estão sendo desenvolvidas nesse tema. Tudo bem? Essa é a proposta que está trazendo a professora Maria Gol, tá? Você tem um tema e depois vocês têm um problema. O problema é menorzinho, tá? Por que o problema é menorzinho? Porque é o recorte da pesquisa de vocês, tá? Esse recorte que vai se encaixar nesse tema. Se a pesquisa de vocês for boa e trouxer coisas relevantes, pertinentes e talvez inovadoras, esse pedacinho aqui vai ser um pedação assim, tá? Talvez esse pedação assim eu faço com que o campo que discute esse tema deu uma surtada, e essa vai ser a contribuição boa para o campo de vocês. Ou não, vocês não querem, vocês não têm essa pretensão, vocês querem fazer uma pesquisa menor. Então tem um campinho, um combozinho, joinha, maravilha, tá bonitinho. Dentro desse campo, uma pesquisa boa vai contribuir com a área e está feita sua pesquisa. Perfeito, tá? Depende da pretensão de vocês, depende do arrojo de vocês, depende da ambição de vocês, depende da loucura de vocês. Vamos lá. Uma coisa que eu preciso falar com vocês, que eu devia ter falado na primeira aula e eu não falei, tá? Tá ali, ó, ponto 1 da aula da professora Maria Gol. Projeto não é intervenção. Eu vou ter que acabar com o sonho de metade de vocês aqui, porque vocês não irão mudar realidade nenhuma com essa pesquisa de vocês. Rodrigo, mas eu quero desenvolver um projeto que vai mudar não sei o que, não sei o que. Não é lugar disso, isso aqui não é. Vocês não são funcionários públicos que estão desenvolvendo cartilhas para mudar a proposta pedagógica da Secretaria de Educação. Não é isso. Vocês estão aqui para fazer uma pesquisa sobre um tema. O que vocês querem pesquisar? Se essa pesquisa de vocês, se as conclusões de vocês vão colaborar com a construção de material da Secretaria de Educação, isso é uma outra coisa, tá? Mas aqui não.
Aqui não, vocês deverão justamente elaborar uma pesquisa que contribua para com o campo, e se essa pesquisa vai servir ou não para esse campo mudar o seu paradigma, ou então vocês construírem cartilhas que vão mudar o contexto geral da educação, esquece, não é lugar. Tá? Vocês estão aqui para desenvolver um relato sobre uma pesquisa, dentro de um tema. Vocês estão aqui para pensar em um problema, pesquisar sobre esse problema e saber como esse problema pertence a esse tema. Acabou. Tá? Tudo bem? E aí vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vão ter que fazer um recorte da realidade. Qual é a realidade de vocês? O que é essa escola que vocês estão pesquisando? O que são essas crianças que vocês estão pesquisando? Quais são os professores? Quais são as práticas dos professores? Quais são as práticas da coordenação e da direção? Específico. Tá específico. Vocês falam do universo da educação, tá? E detalham aquela escola. Detalham aquele contexto. Ah, mas se não derem autorização, cria narrativas ficcionais. Tá? É possível? Vamos lá então. E aí está no ponto 4, qual é o problema e sua relação com o contexto geral? Coisa que nós já falamos aqui. Tudo bem? Vocês vão ter que fazer uma pesquisa tanto, e aí vem ali a segunda parte. Qual que é a pertinência da pesquisa de vocês para o campo? Qual que é a pertinência dessa pesquisa de vocês para com a área? Qual que é a pertinência para esse campo com o universo da educação? Tá? Ponto. Vocês não vão fazer livros de autoajuda que irão salvar o mundo. Não é o lugar. Tudo bem? Vocês esqueçam as certezas, porque cada certeza de vocês será moída pelos professores aqui desse curso. Tá? Por mais que as certezas estejam certas, nós sempre iremos colocar um bichinho na cabeça de vocês que vai fazer o cérebro coçar por dentro. Tudo bem? E tá ali, ó. Ali é um roteirinho bem específico. É um problema, por que pesquisá-lo? Quem se interessará? Quem será o leitor dessa pesquisa de vocês? Isso é o mais importante. Quem vai ler e consultar? Quem já foi pesquisado sobre isso? Quais as pesquisas que já foram feitas? E aquilo que vocês estão pesquisando já foi pesquisado? Provavelmente não. Por isso que vocês precisam saber enfocar e recortar muito bem aquilo que vocês estão pesquisando. 10, 20, 30, 100, 200, 300 pessoas, não importa, depende da disponibilidade e recursos que vocês tiverem. Tá? Isso é importante, saber quais são os limites e quais as possibilidades de expandir a pesquisa. Geralmente o professor fala, tem que ter um limite, não sei o que. Vejam se dá para expandir também. Isso vai depender muito de vocês. Geralmente eu sugiro que é legal também fazer um recorte, mas vai que vocês tenham esse gás todo. E ali, coisas que eu já falei para você também, qual é o quadro referencial teórico, o qual eu já expliquei largamente. Falar qual é o conceito, qual que é o campo, quais são as referências sobre a pesquisa que vocês fizeram. Quero pesquisar sobre a violência e as crianças. Tá, legal. Quem já pesquisou sobre a violência e as crianças? Quem já pesquisou sobre a violência e a formação subjetiva das crianças? Quem já falou sobre violência sobre crianças de 7 anos que moram na periferia e estudam em escola pública? Quais são essas referências, tá bom? E para encerrarmos, e aí é muito rapidinho, tá? E aí semana que vem falamos da outra semana falamos do texto da Paula Henning. A pesquisa na área da educação já é um ato pedagógico, sugeria a professora Maria Gon. Tá? Não se remoam muito no que diz respeito eu queria mudar o mundo. Não, a pesquisa de vocês já está mudando o mundo. Tá? Essa pesquisa de vocês já está trazendo ao mundo algo novo. Tem um pouco menos de ambição, tem um pouco menos de intenção de transformação nesse momento, porque a partir do momento em que vocês entram no mestrado e terminam a pesquisa, vocês já fazem algo que muda o mundo. Tudo bem? Então fiquem muito felizes com a escolha de vocês. Tá? E aí são as escolhas muito específicas, sobre as quais essa última parte da pesquisa da educação eu vou falando com vocês no decorrer do curso. Por isso que eu não vou correr tanto, porque isso eu vou falar muito aos poucos. A pesquisa será feita sobre como a escola é influenciada pelas políticas públicas, linha 1. Ou como que essa escola reage às políticas públicas a partir da inclusão, linha 2. Tudo bem? São coisas muito minuciosas. E aí, lá no finzinho, eu já falei para vocês
sobre as linhas de pesquisa, as quais eu fiz uma relação justamente entre o texto dela e as nossas linhas. O que vocês vão pesquisar? Tudo bem? Por exemplo, políticas educacionais, como quem estuda sobre psicanálise e políticas educacionais, quem estuda sobre psicanálise e formação de professores, quem estuda sobre psicanálise e educação inclusiva. Tá? Isso é muito importante que vocês façam esse recorte. E por isso que é muito importante o capítulo 1. O capítulo 1 é o capítulo conceitual, referencial, teórico de vocês. Tá? Nem que esse capítulo 1 depois seja jogado pelo seu orientador, lá no fim, não tem importância. Vocês têm que escrever um texto de 20, 25, 30 páginas sobre esse referencial teórico. Tudo isso, porra meu, vai ver a obra do Freud. O Freud tem mais de 30, 50 mil páginas escritas. Que isso? Vocês não conseguem pegar do Freud e escrever 20 páginas sobre ele, 15 páginas, 25 páginas sobre ele? Consegue, tranquilamente. Na hora que vocês colocarem o livro na mesa, aí ó, aqui ó, licença. Na hora que vocês forem ver todo esse material, tá? Vocês vão conseguir construir, tudo bem? Fiquem tranquilos que o tamanho do texto ele virá a partir daquilo que vocês estudaram, aquilo que vocês leram. Tudo bem? Gente, já ultrapassei o tempo já. Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Vamos conversando no fórum, tá? Eu estou respondendo só pelo fórum, tá? Outros espaços eu não estou respondendo. Perguntem lá que eu respondo aos sábados lá. Eu estou entrando aos sábados ao fórum, que durante a semana eu não consigo entrar porque não tenho tempo, porque estou fazendo as outras coisas. Então entre sábado ao fórum, a partir de 8 da manhã eu estou lá para conversar com vocês e vamos fazendo as coisas desse jeito. Tudo bem? Qualquer dúvida, na outra semana eu estou de volta ou perguntem lá pelo fórum mesmo, tá bom? Obrigado pela atenção mais uma vez, obrigado pela paciência mais uma vez. Semana que vem conversamos mais sobre ciência, especificamente sobre a história da ciência e como que se dá a transformação dos paradigmas científicos a partir dos textos da professora Paula Henning, da Fundação Universitária Rio Grande. Tá bom? Grande abraço a todo mundo, até semana que vem, se cuidem, tá?